Inteligência artificial, machine learning, deep learning, chatbot, LLM, deepfake. Qual a diferença entre esses conceitos? Você também está perdido no meio dessas buzzwords e palavras e expressões que foram surgindo aí nesse boom da inteligência artificial nos últimos tempos? Quer entender a diferença? Vem com a gente. Fala, Dev! Seja muito bem-vindo ao nosso canal aí para mais um vídeo para a gente falar aí dos conceitos modernos e que estão aí borbulhando, né, na nossa bolha da computação. Aliás, inteligência artificial já explodiu a bolha da computação faz tempo, né, pessoal? Antes de mais nada, poxa, deixa o seu like, ajuda muito a gente, tá, a produzir nosso conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, nos ajude a crescer para que a gente possa formar um círculo virtuoso para trazer mais conteúdo para vocês, né? Então, rapidinho, dá um like, se inscreve aí. Ajuda a gente, beleza? Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre os conceitos que eu mencionei na entrada do vídeo, né? Inteligência artificial, né? Para muitos um conceito novo que surgiu agora com o ChatGPT, mas não, inteligência artificial está longe de ser algo novo, né? Inteligência artificial, pessoal, definindo assim de maneira ampla, é um campo da ciência da computação que nasceu lá na década de 50. Década de 50, não foi agora com o ChatGPT. O ChatGPT é um produto dessas décadas de pesquisa e desenvolvimento, né, em cima desse campo amplo da ciência da computação que vai muito além, inclusive, de LLMs. Né? A ideia, né, o conceito de inteligência artificial nasceu visando reproduzir o cérebro humano, né, para que seja um sistema, não um modelo computacional, que possa receber informações, aprender dessas informações e a partir daí fazer inferências lógicas, né? Que seria um raciocínio, entre aspas aí, porque a ideia é emular o cérebro humano, né? Nem a medicina compreendeu ainda 100% do cérebro humano, então não dá para dizer que a gente reproduz exatamente. Mas enfim, né? Detalhes à parte, né? O que importa aqui é o conceito, né? IA é como, eu penso como um grande guarda-chuva, né? Uma área de pesquisa ampla, né? Dentro da ciência da computação e outra evidência disso, né, é a existência das linguagens de programação do paradigma lógico. Você já ouviu falar nelas? Né? A gente está acostumado, é o default de mercado, a usar as linguagens imperativas, né? Java, C, C++, Python, whatever. São linguagens que você vai lá e fala, né? Por isso imperativo, você dá ordens, comandos. Então, faça isso. Se isso, então aquilo. Se não, então faça aquilo. É uma sequência de ordens, né, que você dá ali para o programa executar. O paradigma lógico é diferente. Ele trabalha em outra perspectiva. Ele recebe fatos, né, que ele assume como verdade, e regras que correlacionam esses fatos. A partir daí, né, ele tira conclusões. Ele responde perguntas. Né? Por exemplo, a gente pode pensar aqui num exemplo simples de relação familiar. Por exemplo, João é pai de Antônio. Antônio é pai de Ana. João também é pai de Pedro. E Pedro é pai de Lucas. São os fatos, né? E aí eu posso definir uma regra que diz o que é ser avô, né? Se X é avô de Y, Y é pai de Z, X é avô de Z. Então a gente definiu essa regra. Então a gente tem lá os fatos, com os nomes que eu falei, João, Antônio, Ana, Lucas, etc. Dados esses fatos e regras, eu posso perguntar, João é pai de Lucas? Sim, a resposta é sim, ou true, né, que algumas linguagens ali, especialmente o Prolog, retorna. Porque João é pai de Pedro e Pedro é pai de Lucas. Né? Então, João vira o X, Pedro vira o Y e Lucas vira o Z. Né? Nesse cenário aí. Então, pessoal, é assim que funciona basicamente uma linguagem de programação desse paradigma lógico. A gente pode citar o Lisp, né, que acho que é a mais antiga, nasceu ali no final da década de 50, acho que 1958, e depois no comecinho da década de 70 veio o Prolog, né, que é uma linguagem que talvez se popularizou mais. Né, mas esses são, acho que, né, os grandes expoentes aí de linguagem de programação desse paradigma lógico, beleza? Então, inteligência artificial a gente pode colocar nessa caixinha que eu falei aí. Então, beleza, vamos seguir para o nosso próximo conceito, que é o de Machine Learning, ou aprendizado de máquina, beleza? Bom, o Machine Learning nada mais é do que um subconjunto dentro da inteligência artificial. Né? É uma área focada na produção de algoritmos ou modelos computacionais que buscam por
padrões em grandes conjuntos de dados. Então você tem lá o seu algoritmo de machine learning, o seu modelo computacional de machine learning, ele vai ser alimentado com grandes conjuntos de dados, a gente está falando de grandes mesmo, tá, pessoal? Porque quanto mais dados, obviamente, mais preciso ele tende a ficar dentro daquele universo. É importante ressaltar isso, porque se você alimenta um algoritmo de machine learning, ou qualquer algoritmo com dados errados, ele vai assumir que aquilo ali tudo é verdade. Lembra do fatos e regras. Ele vai assumir que os fatos e regras contidos naquele conjunto de dados são todos verdade e ele vai começar a fazer inferências a partir dali. Bom, a especialização, a especialidade desses algoritmos é busca de padrões. E onde é que isso se encaixa? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, em mercado financeiro. Tá? Assim, imagina você pegar todos os dados históricos de um ativo, o comportamento dele ao longo do tempo e o algoritmo buscar por padrões de variação, né? Padrões que se repetem ao longo do tempo, e ele pode indicar tendências, indicar aí, fazer previsões futuras, né? Previsão do tempo, climatologia, todas as áreas que envolvem análise de dados passados, né? Visando fazer projeções, análise de tendência e etc., podem se beneficiar muito de algoritmos de machine learning, beleza? Então, basicamente é isso que esse algoritmo faz. E não só buscar por padrões, mas por antipadrões também. O que eu quero dizer com isso? Né? Pensa na área de antifraude, né? Telecomunicações, setor financeiro. A área de antifraude busca por usuários ou comportamentos fora do padrão, né? Que normalmente são os fraudadores. Então, esses algoritmos de machine learning, já que eles buscam padrões, eles também conseguem identificar coisas fora do padrão, ou fora dos padrões, né, pré-determinados aí para a maioria esmagadora dos usuários. Então, também é útil nesse sentido, beleza? Na sequência, vem o Deep Learning. O Deep Learning é uma área específica dentro do Machine Learning que trabalha com o conceito de redes neurais. Então, assim, por ser uma área do Machine Learning, ele também, né, a grosso modo, ele trabalha com detecção de padrões em grandes conjuntos de dados, tá? Só que ele usa, para instrumentalizar isso, para operacionalizar isso, o conceito de rede neural. O que são redes neurais? São modelos computacionais, né, algoritmos de processamento que visam simular a maneira como o cérebro processa as informações. Na nossa rede de neurônios, daí vem as redes neurais. Né? O termo deep ou profundo vem justamente das camadas de processamento que esses modelos normalmente têm. Tá? E aonde você vê o Deep Learning, né, aparecer, brilhar, né? Pô, você pode pensar em reconhecimento facial, lembra do seu Face ID, que você usa para desbloquear o celular, né? Enfim, autorizar operações bancárias, né? Lembra daqueles sistemas lá governamentais que fazem reconhecimento facial em imagens de câmera. Agora tem muitos estádios fazendo reconhecimento facial, né? Busca por padrões, né? Você detecta um rosto em uma imagem porque você busca ali por padrões, beleza? Detecção de objetos em geral também, imagens, né? Leitura de placa, né? Os sistemas de multa aí, né? São muitas vezes sistemas que usam redes neurais para processamento, beleza? Processamento de linguagem natural, transcrição de áudio em texto. Isso tudo são aplicações aí de Deep Learning, óbvio, eu estou só citando alguns exemplos, beleza? E por fim, pessoal, a gente entra aí nos conceitos de IA generativa, né? Em complemento aí a IA propriamente dita, inteligência artificial, lembra do guarda-chuva, né? Que eu falei, o campo de pesquisa, machine learning, deep learning. E o que é a IA generativa? Bom, para explicar a IA generativa, a gente tem que falar do conceito, que é outra buzzword, outra sigla que você certamente deve estar ouvindo muito, que é a de LLM, o Large Language Model, né? O modelo de linguagem grande, né? Basicamente, tá? Uma LLM, tá? Assim, basicamente, é um modelo computacional de inteligência artificial que recebe quantidades massivas de texto, de informação, tá? A gente vai até ver LLMs especializadas em áudio e vídeo, né? Quando a gente for falar de deepfake. Mas basicamente ela é um modelo computacional de inteligência artificial que recebe quantidades enormes, gigantescas de informação, organiza isso internamente e a partir daí consegue responder perguntas, né? Ela consegue fazer processamento de linguagem natural, que é o que a gente vê no ChatGPT, nas LLMs que a gente interage aí pelo navegador, e olhando essa base de conhecimento, ela consegue não só, né, buscar por palavras-chave, que seria uma coisa muito simples, entre aspas, mas ela consegue organizar os conceitos e entender aquilo que foi dito, aquilo que ela recebeu como informação, e a partir daí gerar conteúdo novo, tá? Ela combina as palavras usando um modelo probabilístico. Então, se você faz uma pergunta A, ela vai buscar, né, aquela sequência de palavras que ela recebeu, de informação gigantesca, quando ela foi treinada,
ela vai tentar inferir qual que é a próxima palavra ou o próximo texto, né? A próxima frase ou o próximo texto a partir da pergunta que você fez. Então, na verdade, ela gera novo conteúdo? Ela gera novo conteúdo porque ela recombina aquilo que ela, a base de conhecimento que ela recebeu, com a qual ela foi alimentada, e tenta adivinhar, né, entre aspas, com base em modelo probabilístico, qual a melhor resposta para a sua pergunta ou para o seu pedido, dentro daquele mundo de palavras e informação que ela tem, beleza? E isso, claro, é o que está impressionando, né? O que a gente está vendo aí, os modelos ficando cada vez mais espertos, os modelos probabilísticos ficando cada vez mais precisos, né? E parece muitas vezes que você tá conversando com um ser humano, né? A IA generativa, ela não raciocina igual o cérebro humano, né? Como eu expliquei, na verdade ela recombina a informação que ela já recebeu e busca respostas a partir dali. Ela não tem aquela capacidade de raciocínio igual a nossa, né? De criar às vezes do nada, aquela coisa criativa, né? Quem nunca conheceu alguém criativo, né? Que olha para alguma coisa e já enxerga muito além ou cria coisas do absoluto nada. Não é isso que a IA generativa faz, tá? Ela trabalha muito bem em cima de um conjunto grande de informações que ela recebe, e a partir daí ela começa a responder perguntas, a atender, né, pedidos aí dentro daquilo que ela foi treinada. Beleza, pessoal? Esses são os conceitos básicos aí que envolvem IA generativa, que é o que está no hype, né? E o LLM, que na verdade é a base da IA generativa. E alguns dizem que será que isso é ruim, né? Ela funcionar dessa forma? Eu diria que não, né? Afinal, se você pensar aí, dois exemplos rápidos aqui. Você pensar em culinária, né? O que é a culinária, né? O que é uma receita? É você pegar ingredientes que já existem, recombinar e fazer um prato, fazer ali um doce, alguma coisa. E é mais ou menos isso que a IA generativa faz. Ela recebe ali os ingredientes, né? Ela recebe toda aquela informação. Ela, a partir da sua pergunta, ela procura recombinar aquilo ali, buscar, baseado em um modelo probabilístico, né? Bastante complexo, o que atenderia. Então ela tá na verdade fazendo ali quase que uma receita, né? Ela está recombinando conhecimento existente. Mesma coisa, músicas. Que são músicas, né? São recombinações, são arranjos novos usando as notas que já existem. E é basicamente isso que a generativa faz. Então esse é um ponto importante. Ela não cria conteúdo do zero, tá? Ela analisa, vou falar, acho que eu já falei isso umas 5, 6 vezes aqui, mas é bom para fixar. Ela analisa muito bem, baseado em um modelo probabilístico, a quantidade enorme de informações que ela recebe, e a partir daí ela tenta inferir qual seria a melhor resposta à sua pergunta, tá? Baseado novamente em probabilidade. Probabilidade não está 100% certo sempre, por isso que às vezes a IA alucina, né? Por isso que às vezes a IA erra, porque nem sempre esse algoritmo vai encontrar a melhor resposta ou a melhor solução. Às vezes ele nem recebeu a informação para responder aquilo com precisão. Eu já vi, e a generativa me dá a resposta errada algumas vezes, né? Vocês já devem ter visto também. É óbvio que isso vem melhorando muito, a gente não sabe onde isso vai chegar, mas fato é que, por conta do que é a IA generativa, ela ainda tem espaço para errar. Sim, beleza? E para fechar, pessoal, outro conceito, né, outra palavra-chave aí que é o deepfake. O que é deepfake, né? Vocês já devem ter recebido no WhatsApp, algum Messenger da vida aí, esses áudios fake, né, a voz é da pessoa, mas a pessoa nunca disse aquilo, né? Ou até vídeos fake, né, e que estão ficando cada vez mais realistas, né? Em que você tem lá um vídeo supostamente de alguém fazendo alguma coisa que ela nunca fez, né? Basicamente, né, o conceito é o mesmo, né? São LLMs especializados em áudio e vídeo e que conseguem recombinar aquilo ali. Então, se você pega um LLM especializado em áudio, alimenta com horas de gravação do áudio de uma pessoa, ele pode recombinar aquilo ali e gerar novas palavras, né? Gerar um texto, como se a pessoa tivesse falado aquilo. Por isso que a voz é idêntica, porque na verdade ele está replicando o que ele recebeu, né? E para vídeo é a mesma lógica, beleza? Isso aí, o que a gente pode pensar? Em termos de aplicação do dia a dia, pô, você pode pensar de repente alguém que está perdendo a voz e poderia usar um sistema baseado nesse tipo de tecnologia para continuar falando. Lembra lá do Stephen Hawking, que tinha aquele sistema que tinha aquela voz robótica? De repente não precisa ser mais aquela voz robótica, pode ser, né, a voz da própria pessoa, se você tiver um material bruto para alimentar esse algoritmo. Por outro lado, para fazer entretenimento, né, enfim, vídeos engraçados, né, desde que, né, a gente alerte, né, o autor alerte que aquilo ali é um fake, que nem sempre, né, a gente sabe o problema que é isso. Mas tem os riscos também, né? Atividade criminosa, incriminar pessoas, né? A gente não sabe, né? Até onde
Você pode chegar fraudes no geral, tá? Enganando empresas aí para obterem benefícios, para, né? Enfim, a mente do fraudador ela é fértil. Quando o fraudador é inteligente, ele vai longe. Beleza, gente? Poxa, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção, né? Como eu falei no começo, esse foi um vídeo raso, né? A ideia era passar os conceitos de maneira rasa. É impossível explicar isso aqui a fundo em alguns minutos, mas a ideia é que você tenha noção do que são esses conceitos, saiba minimamente diferenciar entre eles. Curta aí o vídeo, deixe seu comentário se você quiser complementar alguma coisa, se você discorda de algum conceito, enfim. Vamos interagir e se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda muito a gente. Se esse conteúdo te ajudou, se você achou útil, se inscreve aí e até a próxima, beleza? Valeu!